Nessa semana em que vai finalizando, nós meditamos sobre o sofrimento de Cristo. Queira Deus que estas devoções tenham sido fortalecimento para a nossa fé, mesmo que sejamos e estejamos diante do pecado e da morte. Paulo ele escreve em 1 Coríntios: se Jesus não ressuscitou dos mortos, ainda estamos em nossos pecados. E aqueles que adormeceram em Cristo estão perdidos. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, 18 e depois o 20. Essa é uma doutrina até bem clara da Bíblia. Em primeiro lugar, se Jesus não ressuscitou dos mortos, então ele não era o Messias prometido, o Messias, Filho de Deus e Salvador do mundo. Porque isso é o que os profetas predisseram sobre o Messias. Que depois do seu sofrimento e depois da sua morte, ele ressuscitaria dos mortos e entraria para a sua glória eterna. E quando os judeus pediram ao próprio Jesus um sinal como prova de que ele era o Cristo, Filho de Deus, Jesus lhes disse repetidamente que o sinal era que ele ressuscitaria dos mortos no terceiro dia. Mas se ele não ressuscitou, então a única conclusão que pode ser tirada é que ele não foi o prometido. É que ele de fato não era o Filho de Deus. E além disso, deve-se concluir que acreditar nele não tem sentido e é um terrível engano. Segundo, se ele não ressuscitou, então não temos a menor prova de que fomos redimidos como resultado do sofrimento e da morte dele. E nem que Deus está reconciliado conosco. Pelo contrário. Então temos a prova absoluta de que o sofrimento e a morte de Cristo não podiam pagar pela ira de Deus, por causa dos nossos pecados. Pois se o seu pagamento pelo pecado da humanidade não foi suficiente, e ele mesmo agora é cativo da morte, se ele de fato não ressuscitou, a dívida da humanidade com Deus ainda está lá. Nós ainda somos e devemos pagar pelos nossos pecados, se Jesus não ressuscitou. E diz ali Paulo em 1 Coríntios, então todos os que dormiram crendo em Jesus estão perdidos. Todos aqueles que, como Jacó, Abraão, Adão e Eva, morreram crendo em Jesus, então eles não receberão a salvação. Assim como também o ladrão arrependido na cruz, que pediu que Jesus lembrasse dele quando ele entrasse no seu reino, então o reino de Cristo não seria nada mais do que uma ilusão, algo que não existe. E os mortos permaneceriam assim para sempre. Em uma palavra, se Cristo não ressuscitou dos mortos, então não importa o quanto ficamos comovidos com seu sofrimento e com sua morte. A sua morte não teria nos redimido. Não somos salvos. Mas Jesus ressuscitou sim dos mortos. A sua ressurreição é a prova irrefutável do fato de que ele é verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então a fé nele não é vã. E não há nada melhor do que nós possamos fazer do que confiar nele, em Jesus, na sua palavra, no seu ensino, na sua doutrina. A sua morte, a sua ressurreição é a prova de que Deus ele aceitou o sacrifício do Filho em pagamento pelo pecado do mundo inteiro. E aí, com a ressurreição de Jesus, não estamos mais em nossos pecados. Se não estivermos livres dos nossos pecados e reconciliados com Deus, aí sim estamos perdidos. Mas Cristo de fato ressuscitou. A sua ressurreição prova que todos os que dormem em Cristo não estão perdidos. Mas como ele venceu a morte, nós também venceremos. Nós também seremos ressuscitados para a vida eterna. Aqueles que Cristo realmente ressuscitou dos mortos têm mais testemunho do que qualquer evento que já aconteceu. E por que eu digo isso?
Primeiro, nada mal. Houve testemunhas oculares da sua ressurreição. Pessoas que viram que ele estava e está vivo. Muitas pessoas viram que Jesus ressuscitou. Em segundo lugar, eles não apenas contaram aos seus contemporâneos sobre esse grande evento, mas eles também registraram o que eles viram através dos seus escritos. E esses escritos são preservados para nós. Terceiro, foi Deus, o Espírito Santo, que fez com que eles escrevessem o que eles tinham visto, ouvido, e que agora faz parte da Escritura Sagrada. Assim como Jesus, durante a sua permanência na terra entre os homens, pôde confrontar os seus inimigos e dizer a eles: qual de vós me considera culpado de pecado? Da mesma forma, a Bíblia convence a muitos homens que se dedicaram a provar que a Bíblia estava errada e que Jesus não ressuscitou. Mas a Bíblia, é de fato, ela convenceu muitos homens de que eles é que estavam errados e que eles não conseguiram provar que Jesus não ressuscitou. E assim como Pilatos, embora pudesse ter desprezado Jesus, ele estava convencido de que ele era inocente, e os principais sacerdotes, embora zombassem de Jesus enquanto ele estava pendurado na cruz, eles ficaram inquietos depois da sua morte por causa da profecia de que ele ressuscitaria, e aliás com razão. Cristo de fato ressuscitou. Quem nele crê tem a vida eterna. Amém.